Olá, senhoras e senhores, está começando mais um Offline, esse programa magnífico bate-papo de publicitários. Estamos com ele hoje, Guilherme Prado, está aqui hoje para trocar uma ideia sobre a publicidade, sobre a criatividade e, não menos importante, Renata Silveira está aqui junto com a gente para a gente estar conversando um pouco sobre esse assunto. Para a gente começar, uma pergunta básica. Publicidade e criatividade. Criatividade, a pessoa nasce com criatividade ou ela desenvolve a criatividade? Eu tenho uma opinião de que, na verdade, todo e qualquer talento, né, seja ele musical, para qualquer expressão artística ou mesmo questões técnicas e científicas, existem pessoas que têm uma predisposição natural, no caso, nascer com isso, mas aquelas que não, elas podem sim desenvolver isso por meio de técnicas, práticas e assim por diante, para adquirir, claro que por um caminho mais difícil, né? Até porque o processo criativo por si só ele é o reflexo da aplicação de uma metodologia, caso contrário ele é uma mera expressão, né? Não que expressões não tenham sua validade, mas criar alguma coisa, materializar, conjurar, é você realmente chegar no final de um processo metodológico. Legal. E a partir de quando assim você acha que a criatividade começou a ter importância realmente na publicidade, na publicidade? Propaganda? Na verdade isso é uma questão histórica, né? Porque a propaganda ela sempre existiu, com a ideia de propagar valores, ideias, crenças, então ela tem um caráter muito mais ideológico, mesmo antes de existir trocas econômicas, a situação do mercado, né, comércio e tudo mais, já tem propaganda. Agora, a publicidade, realmente como a gente opera ela hoje, ela é uma consequência direta da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, então quando a gente ainda está falando de manufatura em vez de maquinofatura, as escalas de produções elas eram mínimas. Então o publicitar, né, tornar público, era meramente informar onde eu consigo obter algum produto ou algum serviço. A partir do momento que a Revolução Industrial reconfigura toda a nossa maneira de se organizar em sociedade, e precisa estimular o consumo para dar vazão ao alto volume de produção que agora existe, a nossa técnica do nosso ofício precisa se reconfigurar. Então agora não basta eu simplesmente informar onde eu vou encontrar um produto ou um serviço. Eu preciso me destacar perante meus concorrentes que antes nem sequer existiam, né? Então a criatividade aplicada para fins publicitários, ela decorre aí, então a partir da Revolução Industrial e vem se aprimorando. Só que assim, é interessante essa observação, porque muitos mercados em cidades pequenas, no interior do Paraná, por exemplo, eles ainda estão num estágio prematuro, por assim dizer. Então a criatividade ela não é o elemento principal, eu preciso ainda dominar os veículos, eu preciso formatar a linguagem publicitária como um todo, eu preciso ter uma abordagem mais didática, para que o público-alvo, a massa, né, alvo dessas mensagens, passe a entender que essa mensagem é consumida antes dos produtos e serviços, para depois poder brincar, de ser criativo e essa coisa toda aí. Até porque, regionalmente falando, a maioria dos clientes eles precisam de soluções de problemas, né? Então, às vezes, você cria algo super criativo para o cara, ganha Cannes, e daí o cliente fecha as portas. Você não resolveu o problema dele, você foi super criativo e foi realmente efetivo, né? Como qualidade de layout, por exemplo. Eu acho que isso aí, na verdade, ele acaba gerando um problema ainda maior. Porque a partir do momento que eu não solucionei o problema do cliente, eu como publicitário, o cliente traz uma problemática e eu não soluciono. Mas ainda assim eu criei uma peça criativa e essa peça foi premiada. Tenta se colocar no lugar do cliente que sabe que investiu dinheiro, investiu tempo, não obteve a solução e depois vê você postando que você tem prêmio e olha só que legal. Né? Isso aí acaba prejudicando a atuação de todos os publicitários do mercado porque começa a, de certa forma, reforçar aquele estereótipo do publicitário bobão. Né? Isso não acaba sendo uma campanha, por exemplo, a gente vê muito, tem acontecido de publicitários fazerem campanhas para publicitários e não para o mercado. Você acha que existe isso muito? O que está acontecendo no nosso mercado sobre isso? Cara, eu acho que isso aí existe, mas você pode optar por não fazer parte disso, né? Tem um rapper muito bom, de leve, e ele canta isso numa música, fala, eu não faço rap para rapper, eu também não faço rima para repentista. Eu, como publicitário, não faço publicidade para publicitário.
Eu como empresário, qual que é a utilidade prática de um publicitário, a opinião de um publicitário sobre o meu trabalho? A opinião dos clientes e a opinião dos clientes dos meus clientes é relevante. A opinião do cara que tem uma agência e não sei o quê, né, nunca importou e continua não importando. Porém, a gente nota que tem sim, né, essa brodagem aí dos caras de poder, pô, que legal, que criativo. Se funciona para essas pessoas e está conseguindo, é possível que elas consigam fazer a manutenção dos clientes delas e da operação delas, que legal. Né? Eu nunca operei dessa forma e não pretendo. A gente realmente trabalha com soluções pensando até mesmo na sociedade como um todo. Porque quando você expõe a mensagem do cliente para qualquer lugar, você está mirando no público-alvo, mas você também está atingindo toda a sociedade que está exposta a essa mensagem. Né? Então, eu acho que tentar acertar nessas pessoas e não nos seus colegas, né, ou outras figuras do mercado é mais pertinente. Porque principalmente aqui no mercado de Cascavel, a gente tem muita agência, aquelas rixinhas de agência, né? Então, tem agências que trabalham para ganhar prêmios, são agências de prêmios mesmo, né? Então, eles criam já pensando em premiação, né? E, inclusive, tipo, tem outras que não, porque a galera só quer saber de resolver o problema do cliente, tipo, não quer estar nos holofotes, né? Que isso aí é até assim, pensando na estratégia de posicionamento das próprias agências, a premiação pode ser sim uma ferramenta de venda muito boa. Sim. Então, tem clientes que estão buscando por agências que têm prêmios como se o prêmio realmente fosse atestasse a qualidade da sua criação. E muitas vezes pode ser, porque a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Mas, por outro lado, eu mesmo como proprietário de uma agência há 7 anos no mercado, não tenho nenhum prêmio. Mas eu não tenho nenhum prêmio, a gente não tem nenhum prêmio, porque para você receber um prêmio você tem que se inscrever, pagar uma taxa, preencher um formulário. Então tem mais coisa para fazer quando a gente está trabalhando. É mó trampo, né? Então as agências que trabalham para isso, sim, elas têm um esforço a mais, eu acho, para poder ficar, nossa, me inscrever em vários sites, várias coisas para você ganhar um prêmio, sabe? É uma visão do mercado, né? Por exemplo, como um publicitário, se você pensa em se destacar como publicitário, é óbvio que o prêmio ele vai agregar valor nesse sentido. Mas eu tenho uma visão sobre o mercado publicitário que ela é muito mais corporativa e empresarial. Eu penso no funcionamento do mercado. Então, para mim, isso não se aplica. Como eu não tenho também muito convívio, né, com pessoas de agências e tudo mais, não sei que estratégias eles possam estar aplicando. Eu conheço, por exemplo, o pessoal de produtoras que muitas vendas dos materiais deles vêm em decorrência de prêmios. Então, a gente também dizer que não é efetivo é um pouco exagerado, né? Você não acha que eles têm um pouco de... No ramo publicitário existe esse ego, por exemplo, de você tem que ter um prêmio, existe essa barreira, você acha que hoje em dia está caindo isso? Eu concordo até metade da tua afirmação. Então, assim, existe muito ego e eu realmente não vejo problema nisso, né? Eu não acho que você... mergulhar numa ego trip é necessariamente uma coisa ruim. Se você conseguir surfar na tua própria onda, que ótimo. Mas eu também, a parte que eu discordo é do prêmio servir como atestado de credibilidade. Eu satisfaço meu ego como criador sem prêmio. Certo. Eu acho até mais legal dizer que eu não tenho nenhum prêmio porque eu não fico me inscrevendo. Porque, você vê nos bastidores, os clientes te mandam elogios, a galera falando, pô, cara, você fez uma marca que, nossa, adorei aqui, os clientes gostaram. Você fez um negócio lá pra mim, tá bombando as minhas vendas, entendeu? Isso é coisa que acontece no offline da agência. Você sabe que você tá resolvendo, o cliente tá satisfeito e beleza, ninguém de fora sabe. E só os que clientes pra vão muitos te se indicar, incomodam, entendeu? Tem muitos publicitários que se incomodam de ficar só no offline, entendeu? Ele quer brilhar, ele quer ir pra fora. Ele tem um pensamento de agência regional, mas ele tem um pensamento de uma agência de São Paulo, entendeu? De querer ser estrelinha. É que esse modelo de agência, ele também já está assumindo, né? Pelas próprias visitas técnicas de faculdade. Vocês estão visitando prédios que servem estruturas inteiras para a agência, eles estão diminuindo, isso está sendo enxugado. Cada vez mais o perfil é de especialização. Equipes pequenas especializadas em determinadas partes do processo que de fato oferecem os resultados. Então aquela ideia de uma agência, um setor só de redação, um setor só de mídia, um setor só de design, isso é uma consequência natural do próprio mercado e da maneira como os clientes contratam, né? Isso vem caindo por terra. Uma outra questão bem pertinente é que a gente vive um momento de troca de geração, pelo menos no nosso mercado aqui, mas isso acaba refletindo em território nacional.
com a troca dessas gerações, os valores que são buscados pelos novos empreendedores não são os mesmos que os empreendedores de cabeça branca vinham buscando. Então, vai do teu público-alvo. Por exemplo, eu tenho uma agência e eu quero trabalhar com aqueles velhos magnata, quero vender para a empresa grande. Então, joga um jogo que você sabe que vai vender para eles. Pô, eu tenho uma agência e eu quero trabalhar com novos empreendedores, eu quero falar com gente que fala a minha língua. Não quero perder tempo explicando a mesma coisa 5 vezes porque o velho não entende. Eu tive uma experiência... o freelancer, né? Eu tive a experiência essa semana de 3 grandes empresas, no ramo de cosmético, por exemplo, reclamarem de trabalhar com agência, né? A gente tem visto no mercado que eles estão procurando a galera do freelance, a galera que está aí disposta a trabalhar, talvez em casa, ou talvez qualquer outro ambiente, desde que tenha o resultado, você não precisa daqui com o horário. Eu achei até que ia ter uma resistência dessa galera mais velha, né, que é dono de agência ou dono de empresa, assim, porque geralmente eles gostam de ser certinho, eles gostam de pegar uma agência física e tal. Eu achei até que ia ter essa resistência. E não, os caras estão muito abertos pra galera jovem, entendeu? Estão dando muita chance, assim. Tanto que para um trabalho da faculdade agora, a gente entrou em contato com uma empresa grande, tipo, falando, não sei o que, e o cara até meio desabafou, falou, putz, cara, eu tô precisando disso, tô com uma agência que fez um trampo pra mim, eu não curti, e eu tô com umas ideias bem legais, vamos fazer, e tipo, falou de contratar, e a gente só queria fazer um trampo com ele. Porque existe uma questão muito mais dinâmica quando você dá a liberdade pro profissional trabalhar, que nem sempre a agência tem. Relatos que a gente escuta de próprios alunos que trabalham e tudo mais, de, pô, tive uma ideia boa, você vê e fala, pô, essa ideia tua foi boa mesmo. Por que eu não estou vendo ela na rua? Ela foi vetada. O cliente não aprovou? Não, o meu diretor de criação nem levou para o cliente, falou que ele não ia aprovar. Então, o cliente às vezes nem está sabendo, às vezes ele está querendo alguma outra coisa, pela própria correria da agência, então isso aí pode representar barreiras. Só que se for ver também é um risco, assim, às vezes eu fico meio assim, porque tipo, você tendo uma agência e tendo vários profissionais, um diretor de criação que passa, tem revisão e tal, e uma galera, às vezes você tem uma ideia irada e não sei o que, daí alguém vem e fala, pô, cara, mas isso aqui vai dar um outro resultado, talvez a galera interprete assim, não sei o que, vamos mudar ou não vamos pôr, aí você fala, é verdade. E às vezes ali empolgado, às vezes a galera talvez não tenha muita experiência, o cliente acha top, você achou top, foi pra rua, deu um resultado reverso e ferrou. Uma questão, até voltando aqui no que a gente comentou antes de mudar o padrão de comportamento. Um tipo de trabalho que a gente tem feito já ao longo dos últimos anos. A gente não divulga muito porque olhem o que a gente está mostrando, não precisa ver o que a gente realmente está fazendo. Mas a gente implementou em uma série de empresas de pequeno, médio e grande porte o departamento interno de marketing. Então, vocês não precisam de uma agência, vocês precisam do suporte do profissional para que a gente monte um planejamento, institucionalize frentes de comunicação, e aí essas pessoas você tem que ter aqui dentro, até pela questão de negociação com veículos, receber a comissão em forma de desconto, uma série de outros fatores. Então, a gente acaba institucionalizando esses setores para as empresas não necessitarem de agência. Aí, por um lado, algumas pessoas do mercado falam, pô, mas isso é um tiro no pé. Você está colocando, não, eu estou gerando emprego para profissionais capacitados e essa empresa, quando ela precisar fazer alguma coisa maior, melhor ou mais elaborada, ela vai sim buscar uma agência. E aí, ele vai buscar você que está só tentando tirar a grana do cara todo mês ou quem resolveu o problema e ele sentiu no seu dia a dia o resultado, né? Então, no meu pé não é um tiro. Legal, muito legal. Eu acho que é isso aí, acho que tem muito mais para conversar, acho que vamos continuando esse trabalho e quem sabe marcamos mais um bate-papo aí para continuar esse offline aí, para a gente continuar essa ideia. E estamos encerrando mais um offline e esse foi mais um bate-papo e não perca o próximo, estamos aí offline. Valeu. Valeu.